carta na manga de todo e qualquer católico, seja ele qual for a sua tradição, seja romana, ortodoxa, grega, siríaca, não importa. É sempre uma só, tradição. Mais especificamente uma tradição oral que supostamente serve para fundamentar doutrinas que não se encontram em parte nenhuma das escrituras. E essa tradição oral, por sua vez, ela funciona como se fosse um zap, como se fosse um super trunfo. Você pode tirar dali qualquer coisa e o que ela vier, o que ela disser, todos têm que dizer amém a ela. Qualquer coisa que sirva para refutar um protestante pode ser colocado na conta da tradição oral, porque afinal de contas, se não está nas escrituras, mas está na tradição, para eles o peso é o mesmo. É claro que os pais da igreja, ou padres apostólicos, como são conhecidos pelos católicos, falam sobre tradição. Só que a tradição é sempre relacionada a costumes ou dados históricos ou interpretação de coisas que estão na Bíblia, e nunca de doutrinas que não se encontram na Bíblia. Se os pais crescem nesse tipo de tradição, estariam entrando em contradição com centenas e centenas de citações patrísticas que podem servir de base para, por exemplo, a sola escritura, que, se você quiser, eu posso até fazer um vídeo só mostrando essas citações e essas contradições. O conceito patrístico de tradição ele não vai diferir em absolutamente nada do conceito reformado da mesma tradição. Usar a tradição do tempo bíblico e patrístico para fundamentar a tradição desenvolvida ao longo dos séculos é só anacronismo. E nesse vídeo aqui eu quero questionar o conceito católico de que a tradição oral doutrinária é incorruptível e permanece intacta e infalível, assim como as escrituras. O catecismo católico diz o seguinte: a tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e transmitida inalterada de séculos em séculos até nós. Embora eles digam que essa tradição oral foi transmitida de forma inalterada desde o século I até hoje, as evidências apontam que já nos primeiros séculos ninguém sabia qual era a suposta tradição correta. E isso desde muito cedo. Ainda no século II, o bispo de Roma, chamado Victor, defendia que a Páscoa deveria ser comemorada no primeiro domingo após a Páscoa judaica. E Polícrates, o bispo de Éfeso e representante das igrejas da Ásia, defendia que a Páscoa deveria ser comemorada em 14 de Nissan. O detalhe curioso dessa história é que ambos se baseavam justamente na tradição para fundamentar o costume. E olha só, Vítor se apoiava na tradição herdada pela sucessão apostólica em Roma, enquanto Polícrates se apoiava na tradição que teria sido passada pelo apóstolo João e transmitida pela mesma sucessão apostólica até chegar até ele. Ou a tradição de Vítor estava errada, ou era a tradição de Polícrates que estava errada, ou as duas. De qualquer forma, temos aqui um caso evidente e claro de uma tradição que foi alterada com o passar dos tempos, e isso aconteceu ainda na primeira metade do século II. Foi menos de 100 anos depois da morte dos apóstolos. Outro fato curioso da história é que nem Vítor conseguiu provar que a tradição dele era a certa, nem Polícrates conseguiu provar que a tradição dele era a certa. Então eles saíram no tapa, foram um atrás do outro. E Vítor decidiu usar toda a sua enorme autoridade de bispo romano, né, que nós conhecemos, para excomungar todos os bispos que não concordavam com a tradição dele. Resultado dessa grande epopeia: fracasso, miserável fracasso. Ele não apenas não conseguiu excomungar nenhum coroinha sequer, como também foi severamente repreendido por todos os outros bispos. Entre eles estava inclusive Irineu, o Santo Irineu. Nota-se que um bispo de Roma, o que seria conhecido como Papa, foi repreendido por todos os outros bispos. Mas é claro que esse não foi o único caso em que a tradição se perdeu com o tempo. Um exemplo simples também para ser citado é a autoria da carta aos Hebreus, que é um mistério para os teólogos até os nossos dias. Na época de Eusébio, a igreja em Roma ela jurava com os dois pés juntos que o autor era Paulo, enquanto as outras igrejas não tinham a mesma tradição e não alegavam a autoria de ninguém, não falavam nem que era nem que não era Paulo. A tradição oral não serviu então para descobrir nem quem escreveu a carta, e mesmo assim eles acham que serve até hoje para fundamentar doutrinas que são coisas muito mais complexas. Os vários exemplos de graves divergências doutrinárias entre os pais da igreja também provam que não existe uma tradição oral doutrinária incorruptível. No século IV, haviam 3 hipóteses para os irmãos de Jesus. Primeiro, havia a tese tradicional de que eles eram irmãos de sangue. Por exemplo, temos Tertuliano e Ovídio defendendo essa tese. Segunda tese é que eles eram filhos de um casamento anterior de José, e essa tese é extraída principalmente de um proto-evangelho, de um apócrifo de Tiago, escrito por Hipólito e Eusébio. E a terceira tese é de que eles eram primos, que foi primariamente defendida por Jerônimo.
Com tantas hipóteses para uma questão que seria central para o dogma posterior da virgindade perpétua de Maria, seria de se esperar que alguém se agarrasse à autoridade infalível da tradição para resolver esse dilema de forma cabal e definitiva. Não é um simples problema qualquer, mas é um problema central que desembocaria em doutrinas posteriores. Só que não houve. Jerônimo, ao escrever um tratado contra Ovídio, onde ele defende com unhas e dentes a sua tese particular de que os irmãos de Jesus eram na verdade primos, em momento nenhum ele cita a palavra tradição. Jerônimo ele prefere usar exegese bíblica do que apelar à tradição, que segundo os católicos já existia naquela época e provava irrefutavelmente que tais irmãos de Jesus eram os seus primos. Se essa tradição oral realmente existisse, Jerônimo teria sido o primeiro a usá-la contra Ovídio e todos os seus oponentes, ao invés de tentar somente a Bíblia para fundamentar a sua posição, e a tradição oral seria um checkmate em Ovídio. Estes são só alguns exemplos, existem muitos outros exemplos por toda a parte da patrística. Para descobrir discordância entre os pais da igreja, você só precisa de uma coisa: abrir o livro deles e ler. Mesmo sendo figuras tão importantes nos primeiros séculos e reconhecidamente dentro da igreja cristã, eles mantinham várias divergências em praticamente todos os assuntos em que nós, evangélicos e protestantes, também discutimos entre nós, mas nem por isso são considerados parte de uma outra igreja, ou divisores da igreja, ou são taxados como desunidos com a igreja.